depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, ou o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, repete comigo, tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao encontrar na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Senhor, mais uma vez, aqui está a tua palavra, aqui está o nosso coração. Inspira-nos para que nós possamos receber mais de ti nessa noite. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Quando chega perto da época do Natal, todo mundo monta os seus presépios, as suas árvores de Natal, e se depara com aquela imagem onde Jesus está na manjedoura com as ovelhinhas, as vaquinhas, os bodinhos, muito feno, muita palha, Jesus deitado sobre uma manjedoura, José e Maria, e a gente também vê normalmente nos presépios os 3 magos. Essa talvez não seja a melhor imagem que descreva a realidade desse texto, porque provavelmente os reis magos também, eles não estavam lá naquele momento quando Jesus nasceu. Provavelmente, segundo alguns estudos, eles foram para Belém mais ou menos 1 ano a 2 anos depois que Jesus tinha nascido. E aquele momento onde se passa essa narrativa de Mateus no capítulo 2, a Bíblia fala que Herodes era o rei de Israel, era o rei da Judeia. Judeia era dividido por algumas regiões, e toda a Judeia, toda Samaria, toda aquela região da Ásia estava dominada pelo Império Romano. E o rei de Israel, Herodes nesse caso, ele era um procurador do Império Romano. Ele não podia tomar as decisões sozinhas, porque ele tinha que prestar contas para o Império Romano. E aquele contexto, a Bíblia, se você for ver na história, você pode perceber que o rei Herodes, chamado o Grande, ele era um tirano. Ele era um homem que, naquele contexto onde era o Império Romano que dominava, mas ele tinha o reinado ali local, tinha muitos conflitos de linhas religiosas que se disputavam nas suas teologias. Existiam grupos étnicos naquele local, era um local de passagem. Aquela região era uma região muito movimentada, e aquele rei totalmente inseguro, a Bíblia mostra algumas atitudes dele, que ele era um cara tirano. A história diz que, por medo de conspiração, ele mandou matar 2 dos seus filhos. Ele acusou os filhos de conspiração e mandou matar 2 filhos. E nesse contexto todo bagunçado e ativo daquela região da Palestina, a história fala que alguns magos chegaram lá,
A Bíblia não fala a quantidade. A tradição cristã diz que eram 3, mas a Bíblia diz que eram magos. A Bíblia também não diz que eles eram reis. Mas magos também não significa que eram pessoas mágicas, ou que eram consultores das estrelas, como fazem os cartomantes, ou os astrólogos, como é que fala? Chama? Astrólogos. Astronomia é uma coisa, astrologia é outra, né? Obrigado. E essas pessoas eram pessoas sábias, entendidas de ciência. E a Bíblia diz que eles encontraram lá no Oriente, eles observavam as estrelas e eles viram algo diferente. Viram uma estrela diferente. Uma estrela que, segundo as interpretações deles, estava apontando para o nascimento de um rei. Talvez essa ideia de rei para eles não fosse clara, não soubessem qual que era o nível da profundidade da mensagem que essa estrela carregava. E diante desse contexto conturbado da nação de Israel, da Palestina, chegam os magos em Jerusalém e dizem: aqui é onde vai nascer o rei? Aonde vai nascer o rei? Eu fico imaginando como é que aquele Herodes ficou totalmente desconfortável com aquela notícia. Não só imaginando, mas como a Bíblia narra que ele ficou perturbado. E não só ele, como toda Jerusalém. E aqui eu aprendo uma lição importante, porque quando as coisas estão acomodadas do jeito que estão, quando você está vivendo uma vida onde não existem ameaças, perigos, Deus manda uma estrela com uma mensagem para que perturbe a sua vida e faça você mover a um sentido. E nessa jornada dos magos, eu quero convidar você a trilhar alguns princípios, algumas atitudes, porque essa jornada não era uma jornada para simplesmente encontrar um rei, mas essa jornada que os reis magos, eu vou corrigir, porque se não forem reis, eu vou estar errando. Os magos, essa jornada que os magos estavam percorrendo, era uma jornada para a eternidade. A Bíblia diz, lá no versículo 2, versículo 1 diz, no capítulo 2, versículo 1 diz, os magos vindos do Oriente. A primeira atitude nessa jornada para a eternidade é: você precisa sair do lugar aonde você está. Você precisa sair do Oriente. A estrela era um símbolo do Espírito Santo, fazendo brilhar a mensagem das boas novas e convidando para que seguissem aquele caminho até que encontrassem o seu alvo, que era a eternidade através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eles se moveram, saíram do Oriente, eles começaram a olhar para a estrela, e a estrela apontava para um caminho. Mas eles estavam saindo da onde? Quando a estrela do Evangelho, quando a mensagem do Evangelho nos leva, nos impulsiona a nos mover, a nos deslocar da onde nós estamos inseridos, nós estamos saindo de qual condição? Efésios 2:12 diz que nós estávamos sem esperança. Nós éramos estrangeiros, separados do corpo. Nós estávamos sem Deus, longes de Deus. Colossenses 2:13 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Colossenses 1:13 diz que nós estávamos debaixo do domínio das trevas. Você estava nesse lugar? Ou você ainda está nesse lugar? Você já parou para pensar se a sua vida do jeito que está é uma vida que ainda precisa de uma mudança, é uma vida que ainda precisa de um deslocamento, é uma vida que ainda precisa estar atento e ser ligada para enxergar
aonde o Senhor quer te mostrar para você ir? Será que aonde você está hoje é o lugar que Deus preparou para você? O primeiro convite então é que você saia do Oriente. O primeiro convite é para que você venha conhecer a verdade. O primeiro convite é para que você se movimente. Porque quando você olha para a estrela, você está olhando para o Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com João capítulo 16, versículo 13, diz que quando Ele vier, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Você conhece a verdade? Você vive a verdade? Você vive uma vida plena de verdade na sua vida? Só você pode dar essa resposta. O convite é: saia do seu lugar, desloque-se. Aqueles magos estavam olhando a estrela e por algum motivo na sua jornada, eles deixaram de ver a estrela, porque a estrela apontava por um caminho, mas em algum momento daquela jornada, eles deixaram de ver a estrela e foram parar no palácio. Eles foram parar num lugar onde a estrela não estava apontando. Eles foram parar em Jerusalém, lá onde tinha um rei já, chamado Herodes, e eles chegaram lá naquele lugar, trazendo aquela notícia, e eles perceberam lá no palácio que aquele não era o lugar deles. Mas muitas vezes eles talvez pudessem pensar: olha, se é um rei, ele pode estar lá no palácio. Na sua caminhada cristã, muitas vezes você está andando no caminho, seguindo a verdade, seguindo a palavra de Deus, seguindo as orientações do Espírito Santo. Por algum motivo você deixa de olhar para a verdade e você é levado a alguma outra verdade que não é a verdade de Deus, e essa verdade começa a te levar para uma mentira, começa a te levar para a morte. E muitas vezes você coloca a expectativa nisso, e dentro muitas vezes de um contexto religioso, num contexto onde você vem na igreja, onde você acha que está servindo a Deus com todo o seu coração, mas o alvo da sua verdade são os teus prazeres, onde o alvo da tua verdade é o palácio, é o conforto, é aquilo que Deus tem para te oferecer, inclusive as promessas de Deus. Quando você coloca as promessas de Deus como fim da sua vida. E mesmo que o palácio represente as promessas de Deus, ele não é o fim da tua jornada. Aonde estão os teus olhos? Os teus olhos estão no palácio ou os teus olhos estão na estrela? 2 Coríntios 4,18 diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jesus não é o meio pela qual eu alcanço as promessas de Deus, mas sim as promessas de Deus são um instrumento de Deus para revelar quem Cristo é e quem Deus é para a sua vida, e para que você se torne participante da natureza divina. Faz sentido? Jesus não é o meio para você alcançar as promessas, mas as promessas são o meio para revelar quem Cristo é na tua vida. Primeira Coríntios 15:19 diz: se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Outra versão diz: somos os mais miseráveis. Se você busca, se toda a sua busca cristã se limita ou se objetiva a coisas que te tragam benefícios, você é miserável. Sabe quando que você é miserável? Quando a sua jornada termina num palácio. Sabe quando eu e você somos miseráveis? Quando os prazeres tiram a atenção daquilo que realmente é a verdade. Sabe quando eu sou miserável e você é miserável? Quando eu quero uma religião que se enquadre com os padrões que eu desejo. Quando eu quero que pastores preguem o que eu quero ouvir.
quando eu quero profetas que profetizem coisas agradáveis aos meus ouvidos. Eu sou miserável quando eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu sou miserável quando eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo é um palácio. Aonde estão os teus olhos? Será que alguma coisa tem ofuscado a tua visão? Esse é o segundo princípio, esse é o segundo passo que você precisa dar. Esse é a segunda verdade que eu quero expor aqui nessa noite. Não pare no palácio. Você está no palácio hoje, um palácio de ideologias, de filosofias, de coisas que você acha que é certo. Saia do palácio e vá atrás da estrela, porque ela vai te apontar o caminho para Belém. Muitas pessoas fracassaram na palavra de Deus por serem, quando a palavra de Deus narra, pessoas que fracassaram por ter desviado seus olhos de Jesus, seus olhos do Senhor. O apóstolo Pedro começou a afundar nas águas quando Jesus falou para ele: venha até mim, Pedro. Aí ele começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando ele começou a olhar as ondas ao seu redor, ele começou a afundar. Aí Jesus foi lá e resgatou. A Bíblia narra lá no Velho Testamento que quando Eliseu e Geazi estavam diante de um exército do inimigo, Geazi ficou apavorado, cheio de medo, porque ele só conseguia ver o exército do inimigo, porque os olhos espirituais deles estavam fechados para as realidades espirituais. Então Eliseu orou ao Senhor e pediu: abra os olhos deste jovem para que ele possa ver o que realmente está acontecendo. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele pôde ver que atrás dos exércitos dos inimigos existiam milhares de exércitos de anjos para lutar as nossas guerras. Aonde estão os teus olhos? A Bíblia fala também de uma situação quando o povo de Israel estava saindo do Egito em direção à terra prometida, e eles se depararam em frente do mar. Eles começaram a murmurar porque eles só enxergavam o mar na sua frente e só enxergavam o exército dos egípcios atrás. E aí Moisés falou assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão se reclamando? Por que vocês estão parados? Comecem a marchar, porque Deus vai nos trazer livramento. Quando você se depara com situações onde você precisa de uma ação sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, você não pode parar porque aquilo que os olhos naturais estão te apontando. Mas você precisa erguer os teus olhos para Jesus, para que você veja o sobrenatural do Senhor Jesus sobre a tua vida. Você pode dizer amém? A Bíblia também diz que os reis magos perderam a referência de onde estava o rei. Versículo 2 diz: nos dias de Herodes, os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Afinal, a estrela já não estava guiando eles? Por que eles ficaram perdidos sem referência? Aonde está o rei? O convite do Senhor Jesus para você nessa noite é: abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Não fique no palácio, porque o palácio não é o lugar aonde você vai encontrar o rei. No palácio você encontra prazeres, você encontra a satisfação das suas cobiças, você encontra riqueza aparente. No palácio você encontra servos que podem te servir. No palácio você encontra banquetes. No palácio você encontra até um rei. Mas isso é aquilo que você vê. E a Bíblia diz: nós não colocamos os olhos naquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos passa, é temporário. Mas nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno. E nessa noite o convite do Senhor Jesus é: levante os teus olhos para o céu, olhe para a estrela e veja onde o sobrenatural do Senhor, da palavra do Senhor, que é poder de Deus para aquele que crê, está te apontando.
Você pode perguntar para a pessoa do seu lado e falar assim: aonde os teus olhos estão? O terceiro princípio que nós encontramos aqui nessa jornada para a nossa eternidade é: se renda a Jesus. Quando você alinha a sua vida à verdade de Deus, quando os teus olhos realmente voltam a ver a estrela e voltam a seguir a direção do Espírito Santo para a tua vida, você chega em Belém. Belém significa casa de pão. Belém só tem sentido de ser Belém se tiver pão, se tiver alimento. Se na tua caminhada cristã você está indo para um Belém que não tem alimento, você está indo para a Belém errada, porque aquele Belém onde os magos estavam indo tinha pão, e esse pão chamava-se Jesus Cristo, porque Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão que alimenta e sacia toda a nossa fome, toda a nossa fraqueza. A estrela, ela te aponta para Belém, e Belém é um lugar de revelação, Belém é um lugar de salvação, Belém é um lugar de adoração, porque Jesus se revelou àqueles magos, Jesus pôde salvar aqueles magos, e eu vou te dizer por que isso. Jesus foi o Deus daqueles magos, porque eles prestaram adoração a Ele. No palácio você tem um rei, mas em Belém você tem o grande eu sou. A Bíblia diz, aliás, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E essa daqui para mim é mais forte: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem coisas mortas aí na sua vida, meu irmão? A sua alma está morta, seu espírito está morto. Siga a estrela, porque a estrela vai te levar àquele que é a ressurreição e a vida. Aonde estão os teus olhos? Versículo 10 diz que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Na presença de Deus é um lugar de adoração. A expectativa daqueles magos foi superada, porque quando eles chegaram, eles não viram apenas um rei, eles viram o Senhor dos Senhores. E quando nós nos deparamos e nós chegamos ao entendimento, ao lugar onde o Rei dos Reis se manifesta, a nossa única atitude correspondente é se prostrar diante dele. A Bíblia diz que eles entregaram os seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra. O ouro fala da natureza de Deus. Quando eles entregaram aquilo que representava a natureza de Deus, eu entendo que eles estavam entregando: olha, o espaço no meu coração que precisa ter um Deus, eu reconheço que é teu, Jesus. Então eu entrego o meu ouro e digo: Senhor, tu és o ouro da minha vida, tu és o Senhor da minha vida. O incenso é o entendimento de que aquele que intercede por nós, que exala diante de Deus um cheiro agradável,
Ele é o meu Senhor, e quando eu entrego o meu incenso, eu estou dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é o único caminho que me leva a Deus. Senhor, eu creio que o Senhor é o único intercessor, não existe outro intercessor, só o Senhor é o meu intercessor que me leva até Deus. E quando eles entregaram a mirra também era usada como elementos medicinais para curar feridas, mas também era usado para colocar sobre o corpo dos mortos. E quando eles entregaram a mirra, eu creio que foi uma atitude profética, talvez inconsciente ou consciente, não sei, mas que ali naquele momento eles estavam reconhecendo que aquele menino, ele era o Salvador do mundo, que iria morrer e iria ressuscitar e seria o Senhor dos senhores para todo sempre. Quando eu encontro com o grande eu sou, eu me prostro. Quando eu encontro com o grande eu sou, eu abro o meu coração para que aquele espaço onde o meu ouro está, eu substitua por a grande riqueza, a natureza de Deus, o próprio Senhor Jesus vindo sobre a minha vida. Se renda a Jesus. Se renda a Jesus. E finalmente no versículo 12, nos dá um quarto princípio dessa jornada dos magos. A Bíblia diz em versículo 12, Mateus capítulo 2: E tendo sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Eles não voltaram para o palácio. Primeiro, eles não voltaram da mesma forma. Segundo, eles não voltaram para o mesmo lugar. Quando nós temos um encontro real com Jesus, o Senhor transforma a nossa vida e nos leva para um outro caminho. A Bíblia diz em Hebreus que o Senhor preparou para nós um novo e vivo caminho. O Senhor nos dá acesso à presença de Deus por um novo e vivo caminho. Qual é o caminho que você quer trilhar nessa noite? Agora voltar por um outro caminho, eles agora também estão voltando com uma outra atitude, eles também estão voltando agora com uma nova natureza, eles estão voltando agora também com uma nova identidade em Jesus. Eles agora são cidadãos celestiais, eles não são magos do Oriente, agora eles são cidadãos celestiais. Agora eles são filhos de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, então também somos herdeiros. E se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus, Ele não quer te levar para um caminho de engano, porque Ele é a verdade. Se algum motivo te fez desviar do caminho do Senhor para o palácio, o Senhor quer te levar por esse novo e vivo caminho, com uma nova atitude e com uma nova natureza. O que o Senhor tem preparado para nós? Quando nós vivemos numa sociedade onde tudo você precisa querer para viver até morrer. A grande filosofia diz: carpe diem, não é isso? Aproveite a sua vida, viva tudo que você pode viver. Essa não é a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, a ganhará, a achará. Você tem querido ganhar o mundo inteiro no seu trabalho? Você tem trabalhado para ser bem-sucedido? Você tem trabalhado para ganhar a sua vida, formar uma família e aproveitar a vida? Porque é essa mentalidade que está no mundo. Você precisa, não estou fazendo apologia ao não trabalhar. Você precisa trabalhar mesmo. Mas
a essência da sua vida não é as coisas aparentes? Será que você tem buscado a Deus para que Ele possa satisfazer aquilo que você deseja, que é ser bem-sucedido, ser bem pago, ser bem, sei lá, rico? Aquilo que Deus tem para nós é a eternidade. E a eternidade, ela começa quando eu encontro com Jesus, de verdade. Muitas vezes nós temos uma vida religiosa de muitos anos que a gente vem na igreja, muitos anos que a gente vem na casa de Deus, muitos anos que a gente diz ser cristão, mas não encontramos com a verdade. Mas Deus tem coisas eternas para nós. Apocalipse diz: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, de modo algum sofrerá a morte, e essa é a morte espiritual. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito. Darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O vencedor será revestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos. Ao vencedor farei uma coluna no meu santuário e escreverei nele o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E escreverei nele o meu novo nome. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você ainda quer viver nas coisas naturais? Você ainda quer viver a sua vida colocando os seus objetivos como fim? Deus, Ele te chama para uma vida eterna, sobrenatural. 1 Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquilo que Ele ama, para aqueles que o amam. Será que, a minha pergunta nessa noite, será que nós não temos tido um pensamento limitado à nossa vida natural, das coisas que nós vemos? O convite do Senhor nessa noite para a tua vida é para que você reaja. O convite do Senhor para a tua vida nessa noite é para que você saia do lugar onde você está. É que você se mova, é que você seja intencional em buscar a Ele, em buscar a verdade. O convite do Espírito Santo é para que você abra os teus olhos, para que os teus olhos não sejam enganados com os desejos carnais e humanos que te levem para os palácios da vida. E o desejo do Espírito Santo é se revelar a você, para que quando se revelar a você, você encontre real salvação para a tua vida, você encontre o real sentido da eternidade. Aleluia. Nessa noite eu quero fazer uma oração para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e permitisse que o Espírito do Senhor ministre essa palavra no teu coração. Eu quero que você ore e faça uma reflexão no seu coração e tente entender se você realmente tem olhado a estrela do Evangelho que te leva para Jesus. Será que você não tem vivido uma vida buscando sentido nas coisas que são passageiras? Sentido nas coisas que a ferrugem destrói, que a traça come? Sentido nas coisas que são transitórias? O Senhor quer alinhar o teu coração para que você olhe para frente, além deste corpo natural, desta vida natural, e compreenda o sobrenatural de Deus, compreenda a eternidade do Senhor.
Romanos no capítulo 8 diz que as nossas aflições, elas não podem ser comparadas com a glória que será revelada. Será que o esforço, entre aspas, que você possa fazer nesta vida, não vale a pena, porque uma eternidade está vindo? Mas não depende do seu esforço. A Bíblia diz que não depende do seu esforço, é a misericórdia de Deus, e é o Espírito que intercede por nós, e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso, por que você tem olhado para as coisas passageiras? Por que você tem olhado para as coisas naturais? Erga os teus olhos nessa noite. Aleluia, Senhor. Senhor, eu quero colocar essas vidas que estão aqui essa noite, e quero pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar a realidade da Tua Palavra e possamos nos submeter a ela, Senhor. Abra os nossos olhos para ver, Senhor, aquilo que nós não temos enxergado. E se existe alguma situação na nossa vida que tem nos impedido de ver a verdade, remova da nossa vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Se existem atitudes erradas que têm nos levado por caminhos que nos levam aos palácios da vida, corrige, Senhor Deus, a nossa direção, para que nós possamos enxergar aonde a Tua estrela está nos apontando, Senhor. E leva-nos a uma transformação, Senhor. A transformação da nossa natureza, Senhor. A transformação do nosso destino, Senhor Deus, a transformação da nossa natureza, Senhor Deus, e a revelação do nosso destino, Senhor. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, ajuda pessoas que estão aqui em fraqueza. Espírito Santo, ajuda pessoas que estão aqui nessa noite, sem forças para continuar. Pessoas que um dia viram a estrela, mas outra coisa tem feito eles não enxergarem mais aquilo que o Senhor tem preparado para essas pessoas, Senhor. Leva-os a entender novamente que eles são amados pelo Senhor. Leva-os a entender novamente que eles são aceitos pelo Senhor. Leva-os a entender que eles não precisam andar mais sozinhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse do seu lugar. E continuasse nesse espírito de oração. Deus, Ele quer te tirar da miséria, da falta de conhecimento, da vida de mediocridade. Eu queria que você abrisse a sua boca nessa noite e confessasse o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que confessar com sua boca será salvo. Aquele que confessar Jesus como seu Senhor será salvo. Confesse o nome de Jesus nessa noite. Fala: Senhor, eu não quero viver para mim mesmo. Senhor, eu não quero ser o Senhor de mim mesmo. Senhor, eu não quero ser o juiz. Senhor, eu não quero julgar mais as pessoas, as coisas, mas eu quero, Senhor Jesus, me colocar na posição de servo, de filho do Senhor, e experimentar, Senhor Deus, a plenitude do Evangelho na minha vida, Senhor. Tu és o verbo da vida, Senhor. Tu és o pão vivo, Senhor Deus, que desceu do céu. Tu és a estrela da manhã, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida, e vivifica, Senhor Deus, a minha vida. Em nome de Jesus.